O Centro Esportivo Alagoano já virou a chavinha, agora o foco é na Jacuipense e o jogo vai ter algo diferente para a partida. E o técnico Moacir Júnior passa por uma boa fase no azulão do Mutange. Esse é o tema do vídeo de hoje, então vamos embora. Fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes da gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, agora vamos embora pro vídeo, tá meu povo? Trazer aqui as últimas do CSA, porque após a folga no dia de ontem, o Centro Esportivo Alagoano, os jogadores, o elenco já se reapresentou, né, na manhã desta terça-feira no CT Gustavo Paiva. O técnico Moacir Júnior iniciou a preparação para o duelo contra a Jacuipense. Um detalhe importante é que parte do treino foi realizada no campo sintético, visando a adaptação do que será jogado na Arena Cajueiro, palco do confronto. Esse é o principal ponto. Tá, o gramado sintético, por mais que muita gente fale muita coisa, não, mas o campo é ruim para todo mundo, não, o campo, enfim, é um é uma situação diferente, tá? Então é preciso realmente se ter uma adaptação. O gramado sintético do CT do CSA, quando eu tive a oportunidade de ver, é um bom gramado sintético, tá? É diferente, né? É mais quente, né? Então você tem que tomar cuidado também para ver se vai ser muito molhado, se não vai, porque aí a bola fica muito viva, o jogo fica muito rápido. Então é um confronto diferente mesmo que requer adaptabilidade, né? Então o CSA já iniciou aí a sua preparação hoje, então até a viagem o CSA vai manter-se aí tentando se adaptar a essa situação diferente, tá? Essas informações, obviamente, são de Severo Oliveira, então a gente consegue comentar um pouquinho. Sobre o campo, é algo em que já foi muito debatido, tá? Para mim, não deveria ser nem permitido ter gramado sintético. Mas por que que é permitido? E aí é aquela escadinha, tá? Você olha um problema que acontece na maior divisão e aí você vai descendo e acaba afetando todas as outras. O calendário acaba afetando muito, então para suprir esse problema de calendário muito cheio, enfim, tem a quem fale também da questão do clima do nosso país e tudo mais, né? Mas para suprir esses problemas, como solução a alguns problemas, veio essa solução com o gramado sintético. Obviamente que você vai fazendo isso, vai para times da Série B, vai para times da Série C, vai acabar caindo também em times da Série D. Por quê? Porque é permitido. Então, para mim, e aí é uma opinião muito pessoal, vai ter gente que não liga para nada disso, que acha que não interfere em nada. Vai ter gente que é a favor, mas eu sou totalmente contra, tá? Não tem nenhum estudo assim que diga, ó, o gramado sintético traz mais lesões, mas você vê, muitos jogadores eles acabam evitando. E aqui a gente tem que trazer a opinião dos próprios jogadores. Por quê? Porque são eles quem trabalham ali. Se eles que estão lá estão dizendo que o gramado prejudica o trabalho, e aí dão justificativas mais técnicas, então é preciso se levar em consideração. Particularmente, não gosto de assistir jogos em que está sendo jogado num gramado sintético. Mas, enfim, ainda tem que ver a qualidade do gramado sintético também, tá? Então, tudo isso daí tem que ser colocado em perspectiva. Paulo, mas isso daí é algo que deva ser usado como desculpa? É lógico que não. Mas, quando você ligar a sua televisão para assistir ao jogo, muito provavelmente você vai ver um confronto diferente, com situações diferentes, né? Para quem assistiu CSA e Brusque no ano passado, também era gramado sintético, um jogo horrível para se assistir e ainda terminou com um resultado dos piores possíveis e inimagináveis, né, para o torcedor azulino. Então,
particularmente não gosto. Mas, fazer o quê? Tem que jogar, tá? A Série D você vai encontrar gramado sintético, você vai encontrar gramados terríveis, mas você precisa se adaptar a isso, e aí o CSA tá buscando, né, sofrer menos com essa situação. Sofrer com isso é inevitável. Não sei nem se para Jacuipense também não vai ser algo prejudicial, mas mesmo sofrendo, você busca aí evitar, né, que se prejudique tanto e que o CSA consiga sair de lá com um resultado positivo. Tá? Nesse momento você tem que ser estratégico. O CSA ganhou a sua partida dentro de casa, você tem um confronto contra o Asa na próxima rodada, que é um confronto que o CSA pode vencer, é um adversário que o CSA já conhece, que o campo é bom, tá? Então você facilita muito aí o jogo para ambas as equipes, para o espetáculo ficar melhor. Então você tem que ser estratégico aí para saber como é que você vai fazer. Mas pelo discurso do Moacir, o CSA não deve ir lá para empatar, tá? Pelo discurso que ele tá tendo, o CSA vai lá para ganhar. Se vai conseguir, aí cada jogo tem a sua história. Mas a gente tinha que colocar aqui essa questão do gramado sintético. Falando em Moacir Júnior, tá? Que a gente falou um pouco ontem da entrevista dele, ele cobrando reforços e tudo mais. Até agora ainda não teve nenhuma atualização nesse sentido, tá? Até inclusive aos jogadores que estão de saída ou não, né? A gente até falou ontem sobre o nome sobre um jogador que estaria para vir para o CSA. Recebi ontem a informação de que ele estava aqui em Maceió, né? Hoje a CBN citou o nome do jogador, né? O tal do Peter, né? Ele acabou não, ao que tudo indica, ele não vem para o CSA, ele não vai jogar no CSA, mas aqui a gente comentou um pouco sobre, tá? Os números dele realmente são muito ruins. E eu não falo nem sobre números de, não, ele tem pouco gol. Não, ele é um jogador que a característica é assim, assim, assado. Não, são números ruins de jogos. Ele joga muito pouco. Então, não condizia com o que o técnico Moacir Júnior pediu na coletiva. Então, a gente só fazendo aqui esse registro, né, de nos posicionar novamente, tá? Eu acho que agora é o momento do CSA focar em contratações que cheguem para jogar. Não para você trazer contratações que venham só inchar o elenco. Para isso você já tem. Se o jogador fechar com o CSA, por isso que eu estava até evitando falar o nome dele, caso o jogador feche com o CSA, a gente vai aqui fazer vai fazer todas as análises possíveis para apresentar ao torcedor, mas obviamente que a torcida é para que o jogador jogue. Futebol é contexto. Quem sabe aqui ele não acabe despontando. Agora, fazendo uma avaliação prévia, eu sinceramente eu não traria. Tá? Só para deixar isso daqui, até pelo pouco número de jogos. Desde 2022 para cá, se não me engano, não tem 35 jogos. É muito pouco. É muito pouco. Então é difícil acreditar que esse jogador venha para brigar por titularidade. É esse o ponto. O CSA precisa de jogadores que venham para brigar por titularidade. Porque o técnico Moacir Júnior, ele vem mudando algumas coisas no azulão do Mutange que vem agradando muito a torcida. E uma delas é um time mais para frente. Ele vem cobrando verticalidade, né? Ele quer um time de fato que não abdique de jogar. O CSA fez 1-0 contra o Atlético de Alagoinhas. Muita gente falando, né, sobre a questão da fragilidade do adversário. E realmente, a gente pode falar que o adversário tem as suas fragilidades. Mas é um adversário que veio para anular o CSA. E como eu já falei em alguns momentos que o CSA tem que ser estratégico, também o Atlético de Alagoinhas veio nessa mesma pegada. Mas o CSA buscou o gol a todo momento na primeira etapa, faltou ali um pouquinho mais de paciência, né? Uma ansiedade muito grande. A gente falou sobre isso no nosso pós, vai estar aqui em cima ou no final desse vídeo para você acompanhar tranquilamente. Mas o CSA fez o primeiro gol com o Kailan e não abdicou de jogar. Buscou fazer o segundo, fez o terceiro, foi anulado, fez o quarto. E se tivesse mais tempo, o CSA ia buscar o quinto, o sexto. Só que também tem uma questão do CSA ter os seus jogadores cansados, né? Os jogadores cansaram e aí você tem que fazer as substituições. Aí o CSA termina, se eu não tiver enganado, termina com 2 meninos da base, o Vitinho e o Guilherme. Termina com o Lucas Silva, que praticamente não treinou pelo CSA, até por isso a gente faz uma ressalva, mas acabou fazendo o gol anulado, né? E participou do segundo gol do CSA, o gol do Rian Santana.
E termina com o Matheus Souza, que estava voltando de lesão. Então o CSA, além de todas as situações, ele ainda teve essas questões, né, para você conseguir trabalhar. O time realmente precisa de reforços, só reforçando de novo, né, esse discurso. Mas do Moacir pra cá, e eu vou desconsiderar o jogo contra o Sub-20 do CRB, tá? Ele montou o time, ele participou, ele conta, inclusive, tá, esse jogo. Apesar dele não estar na beira do campo, mas foi ele quem montou o time, as informações são essas, né? Inclusive, ele falou sobre isso também. Mas do CSE pra frente, são 11 gols em 3 jogos. 2 gols apenas tomados. Beleza, foi contra o Asa, mas contra um Asa muito no abafa, um segundo gol muito achado, foi um chute de fora da área, e o primeiro gol nitidamente foi uma questão de relaxamento que o Moacir inclusive cobra dos jogadores até hoje, né? A gente vê ele falando isso em algumas entrevistas, que os gols que o CSA tomou contra o Asa não se pode tomar, então não houve também um relaxamento e um conforto com os números que são muito positivos. Eu peguei aqui as estatísticas no SofaScore, eu tô sem internet, por isso que eu não tô colocando na tela, mas eu peguei aqui no SofaScore, o CSA teve 73% de posse de bola, foram 9 escanteios contra nenhum do Atlético de Alagoinhas, tá? O CSA tomou 2 cartões amarelos, né, nenhum cartão vermelho, mas o CSA teve 5 chutes ao gol e 11 finalizações, né? 11 chutes próximos ao gol. O Atlético de Alagoinhas teve 2 chutes ao gol e só um chute que passou perto. E, sinceramente, eu não lembro quais foram as chances do Atlético de Alagoinhas, tá? Teve um chute ali que realmente foi no meio do gol, muito fácil ali para o Welleson defender, né? Os outros, eu sinceramente não recordo. O CSA foi dono do jogo, mandou na partida, como também mandou no jogo lá em Arapiraca, como também mandou no jogo contra o CSE. Então, o técnico Moacir Júnior vem trazendo um CSA mais protagonista da partida, mais incisivo, jogando fora ou no Rei Pelé. O CSA só jogou no Rei Pelé uma partida, as outras duas foram, beleza, contra o CSE foi mando do CSA, mas as 2 partidas foi longe aqui do Trapichão. Então, o Moacir, ele traz aqui um modo de jogar que é muito dele, que condiz muito com o que culturalmente a torcida do CSA gosta, principalmente jogando dentro de casa. A torcida do CSA gosta de vencer, óbvio, mas se puder ser com espetáculo, né, com o time indo pra cima, por mais que aquela música, né, que o CSA canta, que a torcida canta, né, enquanto eu canto, você contra-ataca, né, mas a torcida gosta de um time pra frente. Então, o Moacir, ele vem trazendo muito disso e vem trazendo um CSA que faz muitos gols, diferente do Itamar. É uma diferença muito grande. O Itamar só chegou a fazer mais de 2 gols no jogo contra o Coruripe na estreia do Campeonato Alagoano. Teve ali o Confiança, mas ali é jogo de pré-temporada. Mas tirando isso, era um CSA que era muito resultadista, óbvio, tinha uma consistência defensiva grande, mas que na hora do vamos ver, e aí o Moacir vai ser testado em algum momento isso também, né? Na hora que o confronto for eliminatório, né? Que se tem uma pressão maior, apesar da pressão ser muito grande no CSA sempre, mas quando você tem um confronto de mata-mata, essa pressão ela é elevada 2 vezes, 3, 4, 5 vezes, enfim. O Moacir tende a ser testado por aí também. Então a gente só vai ter essa resposta, né, quando os mata-matas começarem. Mas até aqui, a equipe vem respondendo extremamente bem. Até surpreendendo muita gente por tudo que o CSA veio passando nos últimos momentos. Agora é você, de fato, você dar material humano para o Moacir, né? Você ir ajustando algumas situações para que você consiga manter esse bom desempenho e dar a ele, acima de tudo, material humano, para que ele consiga continuar implementando aí o seu futebol que vem agradando tanto, né? Tanto o torcedor como também a diretoria, né? Porque time que ganha, né, é pressão que some. Então, a gente espera que essas coisas se resolvam. Tamo junto, meu povo. Hoje um vídeo diferente, tá? Sem internet mesmo, mas a gente se vira como pode. Trouxemos aqui todo o conteúdo, trouxemos aqui o debate para vocês e, óbvio, esperamos vocês aqui nos comentários para falar sobre tudo isso. Tá gostando do modo que o Moacir vem trabalhando o CSA? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a sua opinião. O que é que você acha do gramado sintético, tá? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo todo dia.
dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.